Ah, agora tá lá o quadro, ó. Tá certo. Mas tá rec. Isso aqui é... Ver se o tempinho tá correndo lá. Tá correndo. Ó, pessoal, tem que centralizar aqui, né? Bora. Bom, então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer agora a contagem, né? Para poder identificar, então, todos os tipos de divergência, os tipos de função de Green que carregam as divergências. Então, por exemplo, se a gente fizer A igual a zero, manter isso aqui igual a zero. E aí eu posso fazer F, 1, 2, 3, 4. Então, em todos esses casos aqui, quer dizer, 1, 2, 3, 4 menos 4, 0. Então, esse aqui é o máximo, daí para frente já converge. Então, com zero linha de fóton, né, então eu teria, isso aqui é uma função de Green com uma perna externa, coisa desse tipo. Essa aqui é uma função de Green com duas pernas externas, φ. Essa aqui é uma função de Green com três pernas externas, φ. E essa aqui é uma função de Green com quatro pernas externas. Aí a gente pode pensar o seguinte. Então, quer dizer, tudo isso aqui dá divergente. É a primeira categoria, né? Então, essa aqui é cúbica, essa aqui é quadrática, linear e quádrica. Depois a gente vai ver que isso aí pode ser reduzido. Agora, a gente tem um argumento aqui que vai dizer, nem tudo isso aí é preciso. Por exemplo, o que significa uma função de Green com uma perna externa? Nesse modelo, uma função de Green com uma perna externa seria, por exemplo, isso aqui, ó. Eu tenho uma perna externa. Então, a única possibilidade de eu formar uma perna externa, o único vértice que eu tenho à disposição é o trivértice e o quadrivértice. Então, eu tenho que pegar um único vértice e deixar uma perna externa. Então, se eu pegar esse vértice aqui e deixar uma perna externa, eu não vou conseguir formar um loop com isso, porque para eu formar um loop, essa linha aqui é fotônica. Essa linha aqui é escalar, eu não posso fechar isso com isso numa linha única. Esse vértice aqui, por exemplo, né? Eu também teria dificuldade de fechar esse vértice aqui, porque esse vértice aqui eu poderia fechar, mas eu teria que ter duas pernas externas. Eu poderia fazer uma coisa assim, ó. Né? Então, assim. Se eu tivesse, então é a única. Então essa função de Green aqui eu não consigo nem desenhar. E outra coisa que vocês poderiam pensar é o seguinte: essa função de Green, ela tem um outro problema. Se ela tem um φ na perna externa ou um φ externo φ está na perna externa, isso significa que eu tenho uma função de Green que está quebrando a simetria de Gauge. A função de Green de um ponto, ela quebra a simetria de Gauge. Quer dizer, isso aqui no fundo seria o valor esperado no vácuo de φ, isso aqui. Então, agora, claro, se tiver quebra espontânea de simetria, a gente sabe que quando a gente tem quebra espontânea de simetria, a gente tem justamente o valor esperado no vácuo, diferente de zero, de uma única função. Mas aí, para ter quebra espontânea de simetria, a gente tem que pensar no outro tipo de interação. Por exemplo, se eu tenho interação φ4, né, eu tenho, por exemplo, esse tipo de interação, está aqui, né? Uma interação desse tipo, vou pegar um vértice assim. Eu pego esse vértice aqui. Aqui eu tenho um vértice φ3, né? Esse vértice aqui, eu precisaria de um vértice φ4, né? Então, nesse caso aí, eu não conseguiria também formar um vértice. Quer dizer, se eu puxar esse aqui para cá, eu tenho um vértice φ3, não dá, né? Então, a gente está vendo que qualquer função de Green com uma perna externa deve ser necessariamente zero. Então, essa categoria de gráficos aqui, isso aqui deve ser identicamente zero. Esses gráficos não tem. Esses gráficos aqui, podemos ter. Esses gráficos aqui também, eu acho que a gente pode ter. A gente pode, por exemplo, pensar num gráfico assim. Se bem que, se eu tiver se eu tiver três linhas externas de φ, pensem que três linhas externas de φ, eu nunca vou conseguir formar um objeto invariante de Gauge com três φ's, porque eu tenho que as fases têm que se cancelar. Vamos ver uma coisa, vamos tentar desenhar um gráfico de Feynman, com três linhas externas de φ. Se eu pegasse, por exemplo, esse gráfico aqui, né, poderia fazer
Isso aqui vem para cá, isso aqui vem para cá. Usei esse vértice. Daqui eu poderia fazer isso, daqui eu faço isso, mas daqui a única possibilidade é essa. Então, funções de Green desse tipo aqui também, elas violariam a simetria de gauge. Então, esse aqui violaria a simetria de gauge, isso aqui violaria. Esse aqui não, eu posso botar φ star, φ, e esse aqui eu posso botar φ star, φ. Eu posso ter balanceamento, eu posso ter φ star, φ. Então, de qualquer maneira, mesmo que eu pudesse desenhar essas funções de Green aqui, né, elas dariam divergência, mas nessa teoria eu não consigo nem desenhar isso aí. Então, essas funções de Green não tem. Elas não aparecem. Não aparecem. É a própria estrutura de vértices que não deixa aparecer essas funções de Green. Não tem como, né? Poderia pensar, será que eu consigo desenhar um gráfico a dois loopes assim? Um φ e dois φ star, por exemplo. Esse cara aqui pode fazer disso, esse aqui poderíamos fazer esse. Mas aí aqui eu não vou fazer isso assim. Aí eu posso botar esse aqui. Mas aí aqui, como tem duas linhas fotônicas, eu sou obrigado a botar duas linhas fermiônicas. O máximo que eu consigo desenhar é a função de 4 pontos. Essas funções de Green com uma perna externa e com 3 pernas externas escalares, essas são úteis, essas não podem aparecer. Então nós já identificamos, isso aqui dá uma divergência quadrática e isso aqui dá uma divergência logarítmica. Vamos em frente agora, vamos fazer A igual a 1. Então agora, quando isso aqui for 1, então outra coisa, vocês observem, isso aqui é uma divergência φ star φ. Eu tenho um termo φ star φ no lagrangiano de partida? Tenho esse termo aqui, né? φ star na lambertiano φ e M2 φ star. Então eu tenho esse termo no lagrangiano de partida. Uma função de Green de 2 pontos, ela já existe. Eu tenho 2 pontos, eu tenho φ star φ no lagrangiano de partida. Eu tenho com 4 pontos. Essa é. Nós não temos um objeto com φ star e φ star φ no lagrangiano. Isso existe. Nesse lagrangiano que eu propus para você, querer escalar. Então, isso está me indicando o seguinte: vai aparecer nesse lagrangiano, nessa teoria que é querer escalar, vai aparecer uma divergência, uma função de Green divergente, que tem 4 φs externos. Por exemplo, eu posso desenhar esse gráfico aqui, nada me impede de desenhar esse gráfico. Duas vezes o diagrama da gaivota. Aqui vai aparecer 1 é 2, aqui vai aparecer um outro é 2, vai aparecer um gráfico de ordem E4, aí aqui vai aparecer uma integral em D4K sobre 2π a quarta. Esse propagador aqui, 1 sobre K2, por exemplo, e esse propagador aqui, 1 sobre K mais π quadrado. Então, tem 2 propagadores de fótons aqui. Então, isso aqui dá exatamente 4 sobre 4, da divergência zero. Então, esse gráfico aqui, essa função de Green, 4 φs externos, ela pode ser gerada. E ela é divergente logaritmicamente. Mas ela não existe na teoria. A teoria é uma teoria de QD escalar. QD escalar nós já falamos. Lagrangiano que a gente tem de partida é isso aqui, ó, menos 1 quarto de f μ ao quadrado. Depois, termo dmi φ star, dmi φ, que a gente escreve dessa forma, menos φ star da lambertiano mais m2 φ. Depois o termo de interação, mais i e dmi φ star, podemos até botar assim, né? Menos i e dmi φ aqui, e o termo mais é 2 que está aqui. Isso aqui é um lagrangiano da QD escalar. Aí,
está indicando, essa não aparece. No Lagrangiano de partida, nós não temos uma interação de 4 φ. Mas a contagem de potência está dizendo, ó, vai aparecer uma divergência de 4 φ, uma função de Green com 4 φ que é divergente. Porque o que a gente está observando, uma teoria renormalizada, é que isso aqui vai dar divergência, φ', mas eu tenho um termo φ' no Lagrangiano. Isso aqui vai dar divergente. Eu não, aqui tem a minha. Por exemplo, quando eu peguei essa função, vamos esquecer essa aqui por enquanto. O que eu estou querendo dizer para vocês é isso. Essa função de Green aqui, com A igual a 0 e Φ igual a 4, ela está aparecendo como divergente, mas a teoria não acusava no Lagrangiano a presença dela. Então, nós vamos ter que, para a teoria ser renormalizada, nós vamos ter que introduzir esse tema. Nós vamos discutir isso. Eu só estou chamando a atenção para o problema. Agora, vamos fazer contagem de potência de novo. É A igual a 1. Então, isso aqui pode ser 0. Isso aqui pode ser 1. Isso aqui pode ser 2. E isso aqui pode ser 3. Não pode ser 4, porque daria já 5. Então, com todas essas possibilidades aí, nós temos divergência. O que significa uma função de Green com uma perna externa de A? Significa, por exemplo, esse gráfico aqui. Eu posso pegar esse gráfico aqui, esse vértice, φ', né? Eu tenho um vértice e fecho o φ' e o φ no mesmo propagador. Então, esse gráfico de Feynman aqui eu posso calcular. Ele tem esse integral, isso aqui é um momento, né? Integral em V4P sobre 2π². Na perna externa eu tenho A de V, sabe? Agora, quem vai ser essa integral de loop? Eu tenho um loop correndo aqui, integral em V4K. Esse vértice aqui é um vértice de φ', então tem um propagador, 1 sobre K2 menos M2. Né? E vocês observam aqui outra coisa, né? Esse carinha que está aqui, esse momento que está aqui, ele sai. Esse momento que está aqui chega aqui, é o mesmo momento que chega aqui. Então é claro, esse cara aqui só vai contribuir com o momento 0. Isso aqui não adianta botar a mídia de P. Na verdade é uma mídia 0, mas o que eu estou querendo dizer é que esse loop aqui se fecha em si. Então eu tenho um momento K correndo aqui, é 1 sobre K2 menos L2. Mas nós sabemos que isso aqui tem que somar esse momento aqui com esse momento aqui. Então vai produzir um fator de 2K'. Mas aí vocês olham para essa integral. Essa aqui é uma integral espericamente simétrica com esse K'. Isso aqui é uma função ímpar do espaço dos momentos. Se eu fizer uma mudança de variáveis em que K vale menos K, essa integral fica igual a ela mesma. Então essa integral aqui é nula por simetria esférica. Então essa função de Green com uma perna externa de Ami não aparece. Essa função de Green, mesmo que eu possa desenhar, eu calculo, ela está 0. Agora, a gente tem um outro argumento para calcular para zerar essa função de Green. Por que uma função de Green, nós já falamos disso no outro curso, quando eu pego uma função de Green com uma perna externa, né, o valor esperado no VAR, né, função de Green é valor esperado no VAR, produto de campo, valor esperado no VAR. Nesse caso é um objeto só. Isso aqui é um campo que carrega, pertence ao grupo de Lorentz. Essa aqui é uma representação do grupo de Lorentz. Então aqui eu tenho spin 0 e spin 1. O spin 1 batendo no VAR dá spin 1. Cat para o spin 0 dá 0. Então esse cara aqui só pode contribuir para o valor esperado no VAR com a parte de spin 0 dele. Mas a parte de spin 0 dele é a divergência dele. Ele vai carregar um dB aqui. Mas aí, dentro da aula no vídeo passado, a gente analisou esse objeto, valor esperado no VAR de um campo, de uma função de Green, de um campo único, por invariância translacional, ele tem que ser constante. Então, essa derivada atuando nisso aqui dá 0. Então, por argumentos de invariância do grupo de Poincaré, isso aqui é identicamente a 0. Claro, nas teorias, se a gente falar de invariância, se a gente quebra a simetria de Lorentz, esse campo pode desenvolver, o campo vetorial pode desenvolver valor esperado no VAR. Mas por isso, nas teorias, que quando quer quebrar a simetria, o único jeito é colocar aqui um campo de spin 0, um escalar, porque spin 0 com spin 0 dá 0, 0 com 0 não é ortogonal. Se eu colocar um férmion aqui, meio com 0 dá meio. Então, cat 0 com para meio,
0. Spin meio não tem projeção no setor de spin 0. A mesma coisa acontece com o campo vetorial. Esse campo aqui tem spin 0 e spin 1. O spin 1 imediatamente é zerado pela simetria de Lorentz. E o spin 0 é zerado pela invariância translacional do vácuo. Isso aqui, a parte de spin 0 é a divergência desse campo. E aí, se esse campo aqui, por invariância translacional, esse campo tem que ser constante, então fica derivado de uma constante, que é zero. Então, não tem como. Essa função de Green não precisa nem pensar. Então, uma função de Green com uma única perna externa e nenhuma perna externa de φ, com um único ami na perna externa é zero. Essa função de Green, então, aqui é zero. É trivial. Agora, será que eu posso desenhar uma função de Green assim? Um ami e um φ. Obviamente, isso aí também quebra a simetria de Gauge, né? Porque eu tenho um φ na perna, eu não tenho φ externo, não tem como compensar φ estar com φ. Então, essa função de Green aqui, uma perna externa e uma perna externa, eu não preciso nem desenhar, isso também é trivial. Depois, essa aqui tem um A e dois φs. Então, isso aqui eu posso fazer. Isso aqui a gente viu para zero, a gente calculou hoje só dois grupos, essa função de Green. Então, essa função de Green dá delta igual a 1. Nós já calculamos ela. Ó, e ela está presente aqui, ó. Φ estar, φ ami. Então, essa divergência está indicando uma função de Green que tem essa estrutura aqui. Φ estar, φ ami. Essa aqui, que tem um A e 3 φs também, a mesma coisa. Tem 3 φs na perna externa, nunca vou poder fazer simetria de Gauge. Então, também é trivial. E, de fato, ela nem está pelo Lagrangiano. Então, é a segunda seção. Vamos agora botar 2. 2, 0, 2, 1 e 2, 2. Já cai fora. Então, duas pernas externas de A e uma perna de Φ. Então, esse gráfico, isso aqui eu posso desenhar. Posso, por exemplo, fazer esse gráfico aqui. Φ estar, Φ estar. O loop faz assim, polarização do vácuo. Isso aqui corresponde a Φ estar, Φ. Ó, Φ estar, Φ. E o delta é 2. Então, esse termo tem divergência? Tem, mas ele também está no Lagrangiano, tá? Quando eu faço 2 e 1, isso aqui não dá. Eu tenho uma perna só externa de φ. E aqui tem 2 φ e 2 A. Isso aqui dá também uma divergência quártica, logarítmica. Então, isso aqui eu posso desenhar, posso fazer uma função de Green assim, ó, 2 A e 2 φ. Né? Como é que eu desenho essa função de Green? Poderia ser assim, ó. Fazer algo assim. Por exemplo, um loop. Esse vértice aqui. E esse vértice aqui. Então, essa função de Green aqui tem 4 pernas externas. Posso fazer outras, por exemplo. Vamos pegar umazinha assim. Desculpa, são 2 A's e 2 φs, né? Eu fiz o contrário. Vou botar, são 2 A's, posso botar assim, ó. Assim não, dá licença. É assim. Esse aqui tem 2 A's. Estou usando os versos. Essa aqui tem. Essa função de Green aqui não. Também não posso, desculpa. Essa aqui tem 2 A's, essa aqui tem 2 A's. Tá certo, é o que eu quero. Tá, mas esse verso aqui não tem. Não, está tudo certo. 2 φs A, 2 φs A, 2 φs A. Esse é o que eu posso desenhar. Então, essa aqui tem φ estar, φ ami. Tá legal? Então, essa função de Green. E essa função de Green está presente aqui, ó. Φ estar, φ ami, 2 φs e 2 A. Então, essa também. Então, tá legal. Isso aí tá ok. Então, 3. Aqui pode ser 0. Aqui pode ser 1. Né? Então, com 3 A's. Será que eu poderia desenhar uma função de Green desse tipo aqui? Né? Vamos lá. Então, isso aqui. Né? Um A está aqui, φ está, tá certo. Então, isso aqui é uma função de Green que eu posso desenhar. Ela está dando aqui para nós, ela tá, vamos ver, está certinho, né? Aqui eu tenho ami, então tem aqui o φ está, φ está, φ está, tá certo, né?
qual é? Eu teria aqui K, então deixa eu pagar aqui um instantinho só. Eu teria uma função de green desse tipo aqui. Que deixa escalar, né? A Mi, a capa, né? Eu poderia formar um objeto desse tipo aqui. Então, teria 3 A's e 3 A's e um Φ. Não, um Φ, essa aqui é trivial, certamente. E essa aqui estaria dando, essa função de green aqui estaria dando uma divergência linear. Mas aí a gente pode mostrar, aí tá legal, em princípio apagar isso aqui. Em princípio isso aqui pode ser gerado. Isso aqui está dando delta igual a 1. Vou explicar sobre isso, porque tem uma coisa chamada, que a gente já estudou no curso passado, são as identidades de Born, que vão ajudar a gente a ver isso aí. Isso aí é um caso mais delicado. Então, em princípio, eu tenho essa aqui também, vou apagar isso aqui, que está se formando, deixa eu apagar aqui, com 3 A's. A igual a 3 e F igual a 0. E depois, a única possibilidade que me falta é botar 4 A's nas pernas externas. Então, se aqui é 4, a única possibilidade aqui é ser 0. Então, eu poderia também formar uma função de green com 4 A's nas pernas externas. Tá legal. Então, vou apagar isso aqui. Pela contagem de potências, nós poderíamos gerar vários tipos de funções de green divergentes. Muitas presentes já no Lagrangiano, agora essas aqui seriam espúrias. Essas aqui não estão, são divergências que podem ser geradas, mas que não têm contrapartida no Lagrangiano. Tá? Então, o que a gente vai ver aí tem um ingrediente a mais, aí, claro, tem um ingrediente a mais que a gente tem que colocar aí. Vamos ver qual é. Essa função de green aqui tem 4 pernas externas e um ápice zero. Então, eu posso formar uma coisa que é invariante deles. 4 Φ nas pernas externas. Eu posso formar um troço assim. Φ estar, Φ estar. Vamos dizer o seguinte, eu não sei o que é renormalizabilidade, não estamos ainda discutindo essa questão, nós estamos identificando as divergências. Mas, então, essa divergência eu posso formar. A questão que eu coloco com vocês, a gente pode se colocar, é a seguinte: esse tipo de função de green aqui também não está presente. Uma teoria de Yang e Mills, nós já tínhamos visto. Nós podemos formar um vértice com 3 campos gays. Nós temos Ani, Demi e Ani. Na QD escalar, isso não está presente. Os vértices que nós temos estão lá. E essa função de green aqui está dando divergente. Ela está dando uma divergência linear. Ela está dando 4 menos 3 menos 0. Ela está dando uma divergência linear. E essa aqui está dando uma divergência logarítmica. Deixa eu apagar isso aqui. Então, nós identificamos todos os tipos de funções de green divergentes que aparecem na QD escalar. Então, tá, vimos que então, aparecia. Um é A igual a 0, nós podíamos ter essa aqui, 2 pernas externas de Φ e 4 pernas externas de Φ. Então, essa aqui é um dos tipos de divergência que apareciam sem linhas externas de A. Uma linha externa de A, nós vimos que podia aparecer uma função de green divergente desse tipo aqui. Depois, uma linha de A. Né? Então, nós vimos, uma linha de A era a única possibilidade. Depois, nós vimos 2 linhas de A. Nós vimos essa possibilidade aqui. Uma função de green que pode aparecer com 2 linhas de A, ou essa aqui. 2 de A, 2 de Φ. Depois, vimos que podia aparecer. Botamos aqui. Então, chamando a atenção de novo para vocês. Um objeto desse tipo, já existe lá na densidade de Lagrangiano. Um objeto desse tipo tem na densidade de Lagrangiano. Esse vértice aqui. Esse objeto aqui é o próprio Lagrangiano de Maxwell. E esse objeto aqui é o vértice da gaivota. Agora, esse vértice aqui
essa função de Green aqui, ela apareceu, então nada me impede, em princípio, de ter. Mas ela não tem uma contrapartida na densidade lagrangiana, não tem nada que seja quártico, enfim. E depois nós vimos duas outras novidades que aparecem aqui. É a possibilidade de eu gerar uma função de Green desse tipo e uma função de Green desse tipo aqui. Então essa aqui é nova. Essa aqui deu delta igual a zero. Então essa aqui é logaritmicamente divergente. Essa aqui é delta igual a 3. Também é linearmente divergente. E essa aqui também é log divergente. Então, duas funções de Green que foram identificadas. Hoje, eu não vou realmente me deter nisso, vou identificar. Na próxima aula, nós vamos ver o que as identidades. Nós trabalhamos no curso passado as identidades de ordem. Vocês lembram que a gente derivou as identidades de ordem tanto para QED exponencial quanto para QED escalar, e vimos que nós tínhamos relações entre as funções de Green. E aí nós vamos ver na próxima aula que essas divergências aqui são fictícias. Na verdade, esse gráfico aparece. E ele está indicando, que ele está indicando para nós delta igual a 1. A contagem de potência está indicando para nós que esse gráfico diverge com uma potência do momento. Mas aí nós vamos ver que a simetria de gauge, através das identidades de Ward, vai dizer que, na verdade, qualquer função de Green que eu desenhar com essa estrutura vai ser, na verdade, convergente. Nós vamos mostrar que essa divergência é aparente. A simetria de gauge reduz a divergência dela. A mesma coisa vai acontecer com essa. Aparentemente ela é logarítmica, mas a simetria de gauge vai mostrar que qualquer função de Green que eu desenhar com 4 pernas externas de Ami, ela vai dar necessariamente finita, ela vai dar finita. A função de Green total é finita. Essa aqui, a gente se pergunta, vai dar também logarítmica? Será que essa aqui acaba sendo finita que nem as outras ou não? Então a gente vai ver, será que tem uma identidade de ordem para essa função de Green? Será que tem identidade de ordem para essa função de Green? Então a moral da história que eu quis chamar a atenção com esse exercício aqui é a seguinte. A contagem de potências, ela dá para vocês a divergência majorada, ela dá a máxima divergência possível que a teoria pode ter. Então, nós temos sempre, a lição que a gente tira é que nós, numa teoria quântica de campos, depois que a gente faz a contagem de potências e identifica as categorias de funções de Green divergentes, nós vamos ter que passar por uma outra etapa, que é a etapa das identidades de ordem. No semestre passado, a gente falou sobre elas. E a gente via que as identidades de ordem, elas nos davam relações que manifestavam a simetria de gauge a nível de funções de Green. E aí nós vamos ver na próxima aula, as identidades de ordem, elas intervêm nesse processo também. Elas atuam junto com a contagem de potência para poder indicar para nós a seguinte situação. Por exemplo, essa divergência aqui, pelo nosso cálculo, ela está dando quadrática. Aí a identidade de ordem vai dizer, não, essa divergência não é quadrática, ela é mais fraca, ela é apenas logarítmica. Então nós vamos ver que com as identidades de ordem, a gente vai mostrar que essa divergência aqui cai para logarítmica. Ela cai com uma potência 2. Então essa aqui que é linear, a identidade de ordem vai fazer com que ela perca 2 potências no momento. Ela vai ficar com delta igual a menos 1. Então ela vai acabar sendo convergente. E essa aqui vai acabar ficando com potência menos 2, que vai ficar também acabando sendo. Oi, fala aí. Agora, se eu tenho uma pergunta para perguntar em física, por que a gente usa a teoria de gauge, né? Quer dizer, todo mundo hoje em dia é obrigado a teoria de gauge. A teoria de gauge é uma linguagem, ela não é uma teoria, assim, mas uma coisa para uma linguagem para você usar. E o que é interessante é que acontece o seguinte, esse é um ponto aí da gente dizer por que a gente usa a teoria de gauge. Porque primeiro você vai fazer os cálculos com teoria de perturbação, você vai perturbar isso aí, você conseguiu botar uma... E depois ela ter essas identidades, tipo do Wallace está falando, que na hora que isso aí ia dar tudo errado, se não tivesse a simetria de gauge, você não conseguia botar esse delta igual a 2
zero, né? Convergente. A simetria de Gauge, ela melhora o grau de divergente, ela diminui o grau de divergência. Ela solta, né? Essa é uma palavra bem melhor, porque se não soltasse, morreu, né? Então, ela salva. Porque sempre tem, eu acho, para quem está fazer física, assim, o que é fazer física? Física, eu pelo menos entendo, é você ter alguns conceitos profundos, assim, mas com teoria de Gauge. Se você não encaixar a teoria de Gauge para eles, já parece que não tem mais física hoje em dia. Então, essa mistura dos dois, e aí é um momento que a gente pode dizer que você é obrigado a usar a teoria de Gauge, né? Porque você não morreu a teoria, né? Você não faz teoria de perturbação nenhuma, não tem resultado nenhum, você dá para entrar em campo, né? Pode ser, uma boa observação. Alguém tem mais alguma coisa aqui? Alguma dúvida, alguma coisa desse ponto? Então, o ponto que eu estou querendo chamar a atenção para vocês é o seguinte: o que nós estamos aprendendo? Nós estamos aprendendo os procedimentos de identificar. Para nós, o importante na teoria de campos é saber tirar, calcular as funções de Green. E aí a gente se deparou, então, que no cálculo das funções de Green aparecem essas possíveis divergências. E aí nós aprendemos um dispositivo para poder tentar um procedimento sistemático de identificar todas as divergências que na teoria pode ter. Bom, identificamos. Aí vimos que na prática, pode acontecer dessas divergências serem ainda atenuadas pela presença de simetria. Então, isso é o discurso da próxima aula. Vamos ver o seguinte, que essa contagem de potências, ela reflete para vocês a pior situação possível. É o que pior que a teoria pode acontecer em termos de divergência. Quando a gente começa a consultar um outro ingrediente que uma teoria de campos possui, que podem ser simetrias, locais ou globais, não importa, a gente vê que o papel das simetrias pode ser, eventualmente, reduzir essas divergências. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter claro na teoria quântica de campos, dada por algum modo nós construímos uma densidade lagrangiana, é identificar a contagem de potência. O segundo ponto é, feita a identificação da contagem de potência, entra agora com o recurso das simetrias para ver como que as simetrias podem melhorar o grau de divergência que a contagem de potências acusa. E aí, com isso, a gente tem certeza que a gente está caminhando em direção a uma teoria que é renormalizável ou não. Por exemplo, nesse modelo aqui, nós estamos vendo que qualquer que seja a ordem perturbativa dessas funções, não importa quantos loops estejam embutidos aqui dentro, a contagem de potências, ela está indicando para nós que a divergência depende do número de loops em que eu estou. Eu posso botar aqui dentro quantos loops eu quiser, que essa expressão aqui não sabe, ela é transparente ao número de loops ou ao número de vértices. Quanto mais vértices eu tiver, o número de loops, quanto mais vértices a gente tem, mais linhas internas também a gente tem, então a tendência do número de loops é crescer. Então, quando a primeira naive, muito ingênuo isso, a primeira categorização que a gente faz é quando a contagem de potências ela não depende do número de vértices, ou seja, ela é constante independentemente da ordem, em teoria de perturbação, nós dizemos que essa contagem de potência aqui categoriza uma teoria chamada renormalizável. Ainda não está claro por que é renormalizável. Eu estou só introduzindo o conceito muito suavemente com vocês, mostrando para vocês que cada divergência tem uma contrapartida no próprio Lagrangiano de partida. Cada tipo de função de Green divergente encontra uma contrapartida no Lagrangiano. Essa encontra, essa encontra, essa encontra, essa encontra. Mas aí nós identificamos também algumas que divergem, mas que não encontram contrapartida no Lagrangiano de partida. Então, aí nós temos duas situações. Na próxima aula vai ficar claro que esse termo aqui, as identidades de ordem, não vão fazer nada com elas. Essa função de Green realmente é legitimamente divergente logaritmicamente. Então, nós vamos ser obrigados a enriquecer aquele lagrangiano, introduzindo uma nova interação que não estava presente
pela simples argumentação da simetria de Gay. Nós vamos introduzir esse termo aqui, que também, claro, é invariante de Gay, não quer a simetria de Gay, não, mas que não estava presente. Então, esse termo aqui vai ser importante, porque ele vai ser o parceiro dessa divergente aqui. Essa divergência aparece sem ter parceiro no lagrangiano. Então, esse é um conceito que vai firmar a nossa definição de uma função de uma teoria renormalizável. Uma teoria renormalizável, na verdade, ela tem que a contagem de potência independe do vértice, do número de vértices, independe da ordem perturbativa. Mas, ao mesmo tempo, ela vai ter uma segunda condição, que é os tipos de funções de Green que são divergentes, elas devem encontrar um termo correspondente à forma delas no lagrangiano de partida. Então, por exemplo, essa função de Green aqui é divergente? Ela depende de um campo vetorial externo e de dois campos escalares externos. E esse tipo, bóson vetorial aqui, campos escalares aqui. Então, a gente vai querer fazer uma relação 1 a 1 entre tipo de função de Green divergente e um termo da mesma categoria presente no lagrangiano de partida. Que é isso que vai fazer o papel da renormalização. O infinito que essa função de Green apresenta, eu vou poder incorporar a um termo que está no lagrangiano de partida e formalmente, só para efeitos formais, eu vou poder redefinir alguma coisa, por exemplo, uma constante de acoplamento, uma massa, vamos ver o que a gente pode redefinir. Mas a gente quer, na verdade, o que a prática das teorias normalizáveis nos diz é isso. Eu identifico uma contagem de potências que é independente da ordem de perturbação e, ao mesmo tempo, os tipos de funções de Green que são divergentes, eles têm que encontrar um homônimo no lagrangiano de partida. Essa é mais ou menos aquilo que nós vamos refinar um pouquinho mais esse conceito, aí tem um detalhezinho a mais, mas isso é a ideia que a gente tem numa teoria renormalizável. Na aula passada, por exemplo, nós trabalhamos a teoria Phi6. Quando a gente trabalhou, por exemplo, a teoria Phi6, aí a gente viu que a contagem de momento dessa teoria apontava um termo aqui que crescia com o número de vértices. Então a gente falava, à medida que eu aumento o número de vértices, eu vou gerando funções de Green que são cada vez mais divergentes. Então, a gente falou, isso aí eu não consigo controlar. Então, isso vai ser a sinalização por uma teoria não renormalizada. Então, essa, mais ou menos, é a categoria. Vamos fazer um exemplo agora? Professor, Oi, Fábio. eu estou com a dúvida assim, agora que a gente descobriu então que tinha que colocar mais um vértice na teoria, aí tem que refazer toda a construção, ou esse vértice que a gente adiciona mantém ainda aquela relação lá? O ideal seria fazer toda a reconstrução, mas como esse vértice que você adiciona, se você se lembrar da aula passada, Pois é, aí junta tudo. O vértice Φ4, ele te dá essa contagem de potência aqui. Então, automaticamente ele já está levado em conta, mas o certo seria esse. Inclui esse vértice, refaz a contagem de potência e você vai descobrir isso aqui. Tá. Certo? Na prática, o que acontece é isso, quando você inclui o vértice que é faltante, você reproduz a mesma, porque ela já te indicou a presença dele. Então, se você coloca ele indica, ele reproduz ela. Tá certo? Então, nós já categorizamos uma teoria interessante para pagar isso aqui. Na aula passada, nós fizemos a QED espinorial, deixa eu apagar. Na aula passada, nós fizemos a teoria Φ4. Foi Φ4. Teoria Φ4. Então, a teoria Φ4, ela indicava para a gente, uma contagem de potência, uma potência de momento que dava para nós 4 menos o número de linhas externas. Alguém pega o caderno aí, por favor? E na aula passada, quando a gente fez o Φ6, ela dava uma potência. Como é que ela ficava? Vocês podem passar aí para mim? Você acha que são de carga. Vamos fazer uma coisa geral. Vamos aproveitar para fazer um exercício geral. Suponhamos que eu esteja em D dimensões. Olha isso aqui. Pegar uma teoria que estou em D dimensões. Não vamos nem colocar em 4 dimensões. Estou em D dimensões. E vou pegar uma teoria do tipo Φ elevado a N. Vou pegar uma teoria Φ elevado a N em D dimensões. Então, eu faço assim. Como é que eu vou fazer a contagem de potência? Vou pensar aqui.
Cada linha interna, só que eu estou em D dimensões. Cada linha interna vai ter um momento, uma integral de momento, DDT, em D dimensões, e um propagador, P2. Então, cada linha interna, em vez de contribuir com 2, nesse caso, vai contribuir com D menos 2. Então, eu vou ter D menos 2 potências de momento para cada linha interna, de φ. Estou com a teoria só φ, a teoria lambda φ. Então, estou falando isso aqui, eu estou em D dimensões, e estou falando dessa teoria aqui, o meio, φ, menos, vai dar um D tirando, mais M2, né, faz a integração fácil, aqui menos φ, e aqui menos lambda sobre N fatorial, φ elevado a N. Falam dessa teoria, tá? D dimensões, tá? Então, olha aí. Aí, a gente sabe que depois, o próximo elemento são os vértices. Cada vértice, né, vai colocar uma função de Green no espaço dos momentos. Então, eu vou ter, cada vértice contribui com um fator menos D. No espaço de D dimensão não é 4. Menos 4, 4 dimensões. Menos D. Mas aí o número de vértices, menos 1. Então, isso aqui dá para nós, vamos dar lá, D menos D mais D menos 2 I menos DV. Aí vamos fazer a relação topológica. A relação topológica é 2 vezes o número de linhas internas de φ mais o número de linhas externas de φ vai corresponder, cada vértice tem N linhas de φ. Então a relação topológica agora inclui esse N aí. Então a gente pode eliminar o φ. O número de linhas internas de φ eu posso escrever através da relação inversa com as linhas externas desse modo. Certo? Relação topológica assim. Não esqueceu de nada. Verso normal, né? Então vamos lá. Vou colocar agora só uma questãozinha algébrica, né? Então a potência em momento vai ser D mais D menos 2 e φ é NV menos FI sobre 2 e menos DV. Então vamos fatorar isso aqui. Então esse fator D, depois vamos ter aqui menos D menos 2 sobre 2 F. Número de linhas externas. Então, aqui foi e aqui foi. Agora tem um fator dos vértices aí. Vai ser D menos 2 sobre 2 vezes N. Né? N, D menos 2 sobre 2 menos D. Ok? Tá certo. A gente pode reescrever isso aqui só para fatorar um pouquinho. Vai ficar D, N sobre 2 menos 1, né? Vai ficar N sobre 2 menos 1, D. E aqui menos D, N sobre 2 menos 1, D, e aqui menos N. Esse é o coeficiente do V. Então, por exemplo, eu estou em 4 dimensões. E tenho N igual a 4, nós estamos falando da teoria lambda Φ4. Tem que reproduzir aquilo lá. Então, se D é igual a 4, então fica 4 menos 4 menos 2, 2 por 2, 1 menos o número de linhas externas de φ. E aqui, 4 sobre 2, 2. Menos 1, 1. Então fica 1 vezes 4. 4 menos 4, 0. Então bate certo lá. Então a gente vê que agora vamos pegar, por exemplo, se eu pegasse φ6. Então,
Você vai reproduzir. Então, se eu pegar a teoria Φ6, é só colocar, nós estamos em 4 dimensões. Vamos dizer, D igual a 4. D igual a 4. Vou colocar 4 menos Φ. Agora, se eu estou em 4 dimensões, que D é igual a 6, vou ficar 6 por 2, 3, menos 1, 2. 2 vezes 4, 8. 8 menos 6, 2. Então, dá um fator mais 2, que é 4. Então, tem à medida que o número de vértices aumenta, ou seja, à medida que eu vou cada vez mais correções nas constantes de acoplamento, eu vou aumentando, eu vou ter funções de Green cada vez mais divergentes. Então, a divergência das funções de Green vai aumentando cada vez mais. Então, por exemplo, se eu botar 10 vértices, eu vou ter 24, eu vou poder ter até objetos com 24 linhas externas, e assim vai. Então, eu vou cada vez gerando novas categorias de funções de Green que antes não eram divergentes, mas que agora são. Se eu estou pegando só 4 vértices, dá um 8 aqui. Então, 8 e 4, 12. Então, eu posso pegar Φ até 12. Então, com 4 vértices, eu identifico funções de Green com 12 pernas externas. Se eu colocar esse vértice aqui igual a 20, isso aqui vai ficar 40, 44. Eu posso pegar funções de Green com 44 pernas externas que são divergentes. Então, à medida que eu vou avançando na potência de V, mais perturbação, mais perturbativo, quer dizer, cada vez mais potência da constante de acoplamento, eu vou vendo que vão aparecendo novas funções de Green que antes não eram divergentes, mas que vão se tornando, né? Então, isso caracteriza certamente um processo de não renormalizabilidade. Eu vou gerando cada vez mais novas categorias. Então, esse sinal aqui é que é pernicioso. Isso aqui cresce com o número de vértices e se dá não renormalizável. Bom, isso aqui é geral. Se a gente pegar, por exemplo, em 6 dimensões, que é um exemplo típico da mecânica estatística, a teoria renormalizada em 3 dimensões, por exemplo, se eu pegar D igual a 3, que é a dimensão de teorias planares, aí, o pessoal que faz Chern-Simons e tal, né? A divergência, a teoria, que seria, se eu estou em D igual a 3, é só colocar isso aqui. D igual a 3, eu vou ter 3, aí menos 3 menos 2, 1 meio de Φ. Agora, se eu quiser ter renormalizabilidade, N é igual a 3, D é igual a 3, então eu vou ter N sobre 2, 3 menos 2, 1, menos 3. Então, o único jeito de ser renormalizável, quer dizer, que não depender, vamos gerar aqui um termo, né? Que vai ser mais N sobre 2, menos 3V. Então, isso aqui vai controlar o sinal de V. Se N for igual a 6, desaparece o número de vértices. Então, isso aqui é 0. Então, isso aqui é renormalizável. Então, o que a gente tira é que em 3 dimensões, a gente tem uma teoria lambda Φ6 renormalizável. Em 3 dimensões, eu preciso produzir Φ6. Se eu tenho N menor do que 6, então isso aqui é negativo. Isso aqui é menor do que 3, então esse coeficiente fica negativo. Então, eu vou ter N sobre 2 menos 3 negativo. Então, o número de vértices está puxando a divergente para baixo. Então, isso é o que a gente chama de uma teoria super renormalizada. A divergência começa a decair, começa a diminuir à medida que nós aumentamos a série perturbativa. Então, uma função de Green que era, por exemplo, divergente a um certo nível, a ordens mais altas, ela mantém uma função de Green com 4 pernas externas. Então, isso aqui está sempre dando 3 menos 4 sobre dá 1. Então, uma função de Green com 4 pernas externas, isso aqui dá 1. Então, à medida que eu vou, nesse caso, como esse coeficiente é negativo, à medida que eu vou aumentando o coeficiente de V, essa divergência vai diminuindo. Então, aquela mesma função de Green, ela se torna cada vez menos divergente. Então, é isso que nós chamamos de uma teoria super renormalizada. E aí, é claro, quando N sobre 2 menos 3 for positivo, né? Então, quando for positivo, a gente tem N maior do que 6.
Então, aí a gente tem não renormalizável, porque aí o número de vértices está contando isso aqui para cima. Aquela dada função de Green, ela vai ficar cada vez mais divergente à medida que aumenta a ordem interpolativa. Então, é isso aqui, esse coeficiente que vai regular a presença do número de vértices na contagem de potência, é uma condição já separadora. Ela vai dizer para nós se a teoria é não renormalizável, se a teoria é renormalizável ou se é super-renormalizável. Se ela é renormalizável, nada diz que essas divergências são as verdadeiras. As divergências verdadeiras podem diminuir argumentos de simetria. Agora, se uma teoria é não renormalizável na contagem de potências, então ela não é renormalizável, está fadada a ser não renormalizável. Tá bom? Então tá, a gente está classificando. Então, em 4 dimensões... Agora, uma coisa crucial sempre é o propagador, né? É, o propagador e os vértices também. Eu digo, o vértice não dá muito para falar, né? É aquilo, né? O propagador, eu digo assim, quais são as teorias? O propagador sempre, por análise dimensional, tem que ser 1 sobre K2. Mas por análise dimensional, ele pode ter teorias que não sejam 1 sobre K2. Quais são as teorias que tem aqui? Propagador o quê? Diferentes de 1 sobre K2. Bom, teorias derivadas superiores, por exemplo. Bom, mas aí elas também perdem o vértice. Né? Mas não necessariamente, elas podem ter derivadas superiores, mas a compensação entre propagadores e vértices, você pode colocar derivadas superiores na parte cinética, mas não necessariamente na parte de vértices. Se for uma teoria de Yang-Mills, sim. Mas se você pegar uma teoria de matéria, não. Você pode mexer no número de... Qual é a consequência disso? Claro que pode ser desastroso. Não estamos falando aqui de unitariedade, não. Estamos falando só de power count. Então, se eu mexo no propagador, eu posso botar mais termo cinético, eu aumento a convergência do propagador. Então, se vocês fossem refazer a teoria lambda phi6, que é super, que não é renormalizável em 4 dimensões, se a gente propõe esse lagrangiano aqui em 4 dimensões, 1/2 de dmi-φ ao quadrado, sei lá, mais, a gente já fez um exemplo parecido com isso no curso passado, mas C sobre 2 da lambertiano de φ ao quadrado e menos lambda, vamos pegar esse modelo aqui de teoria lambda phi6 em 4 dimensões que você está falando. Pegar essa teoria lambda phi6 em 4 dimensões. Então, o propagador, vou tirar o propagador de φ com φ. Aqui dá um da lambertiano, φ, não esquecer os sinais. Basicamente vai ficar da lambertiano e da lambertiano ao quadrado, si, φ. Então, a estrutura do propagador é 1 sobre K2 mais si K4. Então, isso está mostrando para nós o seguinte, que no regime ultravioleta, a momentos muito altos, quem domina é esse termo aqui. Então, nesse caso, o propagador tem um comportamento assintótico de 1 sobre K4. Então, quando a gente for fazer a contagem de potências de momento, que a gente está interessado o quê? Na região de divergências ultravioleta, nos altos momentos, então, eu vou contar o meu propagador, o comportamento assintótico dele, é 1 sobre K4, isso aqui domina o limite de altos momentos. Então, e cada propagador desse, ele vai ter então a potência de momento dele vai ser integral P4P sobre P4. Então, em vez desse propagador aqui, ele ter um fator 2, em frente ao número de linhas internas, ele não tem fator nenhum. Cada linha interna contribui como 0. E aí eu vou ter um fator menos 4 V menos 1. Então, isso aqui vai ficar 4 menos 4V. Então, essa teoria, ela já tende a ser, independente do tempo. Para V igual a 1, eu estou com 1, uma primeira ordem perturbativa, isso aqui já é divergente. Isso aí já é logaritmicamente. V igual a 1 significa que eu tenho um único vértice. Então, eu não tenho nem... Para V igual a 2, por exemplo, isso aqui já é convergente. Então, esse propagador faz essa teoria convergir. Agora, tudo bem. E daí? Vai ter outros problemas que a gente já identificou no curso passado. De ter um propagador desse tipo aqui, um propagador perigoso. Nós estamos falando só da contagem de potência. Então, mas tem outro argumento. A gente pega esse propagador, se vocês se lembram, pegava, botava K2 em evidência, ficava 1 mais psi K2.
E aí a gente pode quebrar isso aqui, é 1 sobre K2 menos 1 sobre 1 mais Xi K2, né? Tudo isso aqui, 1 sobre Xi, isso mesmo? É 1 mais Xi K2, né? Menos K2, vou botar isso aqui em evidência, assim, desculpa, vou botar esse K2, vou botar esse Xi aqui em evidência, fazer essa ideia. Bota aqui 1 sobre Xi e aqui 1 Xi. Melhor assim, deixa eu apagar isso aqui. Não esquece, então pode escrever esse propagador dessa forma. Esquece aqui, que isso aqui é uma constante. E aí a gente pode quebrar isso aqui em frações parciais. 1 sobre K2, mais, faz de conta que esse Xi é negativo, 1 sobre K2 menos Mi2, onde Mi2 é menos 1 sobre Xi. Só para botar na forma de um propagador legal. Então isso aqui, vou escrever assim, então, pode escrever isso aqui como sendo, isso aqui dá direitinho, K2 menos Mi2, menos K2 menos Mi2 aqui contar. Bom, conclusão, final do dia. Esse propagador, ele é ruim, porque ele sempre gera um sinal relativo. Então, se esse cara é bom, esse é ghost. Se esse cara é bom, esse é ghost. Vai ter um ghost relativo aqui, alguém vai ser ghost. Então, nós tínhamos visto no curso passado que propagadores desse tipo podem ser perigosos no sentido de introduzirem estados de norma negativa. E aí, tudo bem, a gente cresceu a contagem de potência, melhorou a renormalização, a teoria começa a ficar com a divergência muito mais forte, mas não significa que ela melhorou, ela expirou pouco, agora ela tem ghost, então ela perde a mortalidade, ela puxa de um lado e estraga de outro. A gente tem que ter esses cuidados também. Na gravitação, né, esse foi um período, né, vocês estão lendo essas coisas aí, você e o Carlos, sobretudo, você ouviu, também já leu, tem aqueles artigos assim, da década de 70, final da década de 70, quando estava bem assim, no auge da quantum gravity, a grande discussão era como fazer uma teoria de quantum gravity finita ou renormalizada. Então, o cara jogava derivadas superiores, aí melhorava o propagador, mas aí piorava a unitariedade, então ficava aquele jogo, é renormalizável, é unitário, não é nenhum dos dois, é os dois, é um deles. E aí tinha modelos que eram renormalizáveis, que não eram unitários e vice-versa. Então, isso aí pode gerar uma série de possibilidades, né? Quando a gente introduz termos de derivada superior. Então, estou dando só um exemplo de um caso em que a gente introduz uma derivada superior sem mexer no vértice. Sem mexer no vértice. Agora, aqui em Young-Mills, por exemplo, se eu mexer na derivada superior, eu vou mexer no vértice. Então, nós estamos classificando, deixa eu apagar isso aqui, vamos ficar por enquanto em 4 dimensões. Quais são os acoplamentos renormalizados em 4 dimensões? Então, em 4 dimensões, nós entendemos que o acoplamento Φ4 é renormalizável. Então, se nós estamos em D igual a 4, nós vimos que o acoplamento Φ4 dá um power count típico de uma teoria renormalizável. Depois, nós entendemos que os acoplamentos de Gage, hoje fizemos o caso da QD escalar, né? Na aula passada fizemos o caso da QD espinorial. Os acoplamentos de Gage do tipo Φ star, Dmi, Φ ali. Então, esse acoplamento é um acoplamento de Gage de escalar, né? Um campo cosmo-vetorial. Depois, o outro tipo de acoplamento escalar, cosmo-vetorial. Então, esses acoplamentos aqui são típicos da QED escalar. Depois, na QED espinorial, Si barrado, gama Mi, Si a Mi. Então, esse aqui é o acoplamento típico da QED. São acoplamentos também renormalizados em 4 dimensões. O power counting deles independe do V. E, finalmente, o caso de Young-Mills. Vamos trazer agora. A gente pegar uma teoria de Young-Mills, né? Vamos colocar mesmo sem matéria. Quando a gente coloca a matéria, é só juntar tudo isso. Mas, se eu pegar uma teoria de Young-Mills, a gente tem 2 tipos de vértices. A gente tem A derivada de A, e depois tem A, né? Vindo daqui, obviamente, de F' ao quadrado. Vindo daqui, Dmi, a Mi. Tinha estudado isso aí no curso passado, né? Então, quando a gente eleva isso aqui ao quadrado, isso aqui é o F' de Young-Mills ao quadrado, eu vou produzir, claro, termos quadrados. Depois dos termos diversos, eu vou produzir o termo que eu tenho uma derivada de 2 campos, ou então eu vou produzir esse termo
com símbolo próprio, que vai ser dois campos com dois campos. Né? Esse termo aqui interfere com ele próprio, dá o propagador. Esse termo aqui interfere com esse, dá o vértice. E depois esse termo interfere com ele, dá o quadrivértice. Então, com a teoria de Young-Mills, nós temos vértices com 3 A's e vértices com 4 A's. Vamos pagar isso aqui. Vamos fazer o power count então aqui. Tá, vocês podem colocar o Young-Mills com matéria sem problema nenhum. Desculpa, vocês colocaram ao passado, nós mencionamos também, os autoacoplamentos, o quadro dos acoplamentos de UCAL. Na aula passada a gente colocou acoplamentos de UCAL, né? Então, é uma outra categoria de acoplamentos renormalizados em 4 dimensões. São vértices do tipo fermion, escalar, né? Alguma coisa desse tipo. Ou posso colocar um gama 5 aqui, não importa, mas a estrutura é 2 férmions, uma densidade fermiônica, né, interagindo com o escalar. Isso é a estrutura do acoplamento de UCAL. Na aula passada a gente viu que isso aqui também gera um power counting que é renormalizado, que não depende do número de vértices. Então, essas são todas as categorias de acoplamentos que dão renormalizabilidade em 4 dimensões, certo? No caso de Young-Mills, só que a gente treinar um pouquinho mais ainda, né? Então, a contagem de potência vai dar para nós cada linha interna de Young-Mills, né, é um propagador do tipo 1/K2 e tem integral de momento. Então, é 2 número de linhas internas dos campos vetoriais. Né? Depois só tem linhas internas e depois eu tenho o famoso fator 4V-1. Lembrando, então, como a gente trabalhou no caso da QED, né, que esse número aqui é o número total de vértices. É o número de vértices de 3 campos de gauge mais o número de vértices da interação quântica, interação cúbica, interação quântica. E aí tem um termo novo que é cada interação cúbica carrega uma potência de momento. Então ela vai gerar um termo positivo, um fator 1 associado a cada trivértice, cada vértice cúbico. Né? E aí a relação topológica vai ser essa. 2 vezes o número de linhas internas mais o número de linhas externas vai ser 3 vezes o número de campos no trivértice mais 4 vezes o número de campos no quadrivértice. Então a relação topológica me indica isso aí. E aí a gente vai substituir isso aqui pela relação topológica. Isso aqui é 3V3 mais 4V4 menos 0. E aí a gente vê, então tá, 3V3 mais V3, 4V3 menos 4V3, 0. 4V4 menos 4V4, 0. Então vai sobrar no final do dia 4 menos o número de linhas externas lá. Então, a contagem de potência de Young-Mills é igual a teoria lambda F4. É só contar o número de campos de gauge nas linhas externas. Então eu tenho divergências que podem ser quadráticas, né? Não posso ter 2 linhas externas, 3 linhas externas, 4 linhas externas, a partir de 4 linhas externas. Né? Então, a gente pode. Aí a mesma coisa. Aqui tem 2 linhas externas, quadrática, mas aí, usando a identidade de ótica, né? vai reduzir. Mas, na pior das hipóteses, né, as divergências são dadas dessa forma aqui. Então, também não depende do número de vértices. Então, as teorias de Young-Mills, né, por contagem de potências, elas se revelam renormalizadas. Então, a contagem de potências... Se que ser uma teoria de 5 dimensões? A mesma. A mesma. Se você vai para a dimensão maior do que 4, é não renormalizado. Você pode fazer o seguinte cálculo. Se você fizer esse mesmo cálculo em N dimensões, vamos pegar uma teoria, como você falou, uma teoria de Young-Mills em N dimensões. Então, se aqui é N dimensões, isso aqui é integral em D4P sobre os operadores. Então, aqui vai aparecer um fator, eu estou em D dimensões, vai aparecer um fator D menos 2. Aqui fica tudo igual. Então, a única coisa que o número de dimensões, como o Vitor levantou, faz, é mudar aqui. Isso aqui eu não mudo. Isso aqui também. Porque isso aqui é a dimensionalidade da função delta de momento. A função delta de momento é menos 4, em D dimensões ela é menos D. Então, é isso aqui que mudou. Então, a relação topológica é a mesma, porque os vértices não mudaram. Então, só para a gente ter um efeito
ter uma expressão determinada, vamos ver lá. Vai produzir, vamos substituir isso aqui. Então, isso aqui vai ficar D menos 2, número de linhas internas, então vai ficar 3, V3, mais 4, V4, menos um número de linhas externas, sobre 2, né? V3 mais 4, V4 menos A sobre 2, número de linhas internas. Menos D vezes V, mais D, mais V3. Aí aqui a gente vai botar, vamos botar aqui V3 e V4, botar aqui, menos DV3, menos DV4, mais D, menos mais V3. Então, vamos lá. Então, o coeficiente vai começar como sempre. D, número de linhas externas, vamos colocar logo aqui. Vai aparecer com o fator menos D menos 2 sobre 2. Número de linhas externas de A. Então, 4 menos 2, 2. Por 2, 1. Então, 4 menos E. Tá certo. Então, esse fatorzinho que foi reproduzido. Então, esse fator que nós já usamos. Esse fator aqui que nós já usamos. Agora, vamos usar os fatores, o coeficiente de V3. Então, coeficiente de V3 vai ser 3 meios de D menos 2, né? Coeficiente de D vai ficar 3 meios, D menos 2, menos D, mais 1. Então, vai ficar 3 meios de D menos D, da D sobre 2, né? 3D sobre 2 menos D. E ali vai ficar menos 3 mais 1. Menos 2. Então, não D menos 2 sobre 2, né? D menos 4 sobre 2. Então, a gente vai produzir um fator aqui que vai ser D menos 4 sobre 2. Isso não é aí, gente. D menos 4 sobre 2 é o coeficiente do V3. E aí, agora o coeficiente do V4. O coeficiente do V3 a gente já fez aqui. Esse aqui. Agora o coeficiente do V4 vai ser 4 sobre 2, 2, então 2D menos 2. Menos D. Vou colocar 2D menos D dá D, então mais D menos 2. V4, né? Isso mesmo, né? Então, quer dizer, o que a gente está vendo aqui é que, como você falou, né, Vitor, acima de 4 dimensões, isso é positivo e isso é positivo. Né? Esse aqui já é positivo até acima de... Mas esse termo aqui é crucial. Em 4 dimensões, aqui tem um erro, hein? Eu errei aqui, porque esse aqui tem que dar 0. D menos 4 e 4 dá 0. Então, em 4 dimensões, esse aqui dá 0, bate aqui, esse aqui está sobrando. Vamos refazer aqui o termo. Coeficiente do V4. Deu um errinho ali. É 4 por 2, 2. Então, é 2. D menos 4. Sobra um 2. É 2D menos 4 menos D. Então é D menos 4. Mais D menos 4, V4. Para poder reproduzir o 5. Então tá legal. Então, 4 dimensões. Então a gente vê o seguinte: para abaixo de 4 dimensões, isso é negativo e isso é negativo. Então as teorias de Young-Mills são super renormalizadas em 3 dimensões e 2 dimensões. São renormalizadas, a dimensão crítica delas é exatamente 4. Se a gente fizesse uma teoria de Young-Mills independente da dimensão, a gente vê que só em 4 dimensões ela fica renormalizada e acima de 4 ela é super renormalizada. É não renormalizada, certo? Então, a gente vamos dizer assim, a categoria mais completa de interações renormalizáveis em 4 dimensões é isso que está aí. Certo? Mismo mudar la iteración de... Oi? Mismo mudar la iteración de Gauss, o sea, a derivada coherente, por exemplo, acoplamento no mínimo. Se você introduz acoplamento no mínimo, não. Isso aí nós estamos pensando só numa teoria que você tem exatamente isso aqui. Não, tudo bem. Mini ao quadrado. Eu fiz power count para isso aqui, para traço disso.
Agora, se a gente introduz, vamos dar um exemplo então, vamos só para terminar aqui, um exemplo. Vamos pegar um acoplamento ao mínimo, então. Pegar rapidinho aqui uma QED com acoplamento ao mínimo. Tipo assim, olhando que a gente agora tem essa aqui, vamos dizer assim, no mínimo. Vamos dizer que a gente tem menos um quarto, e aqui no mil quadrado, mais si barrado, e uma nível de si, menos n, com acoplamento de gauge. Vamos dizer que a gente pega, por exemplo, esse acoplamento não mínimo, si barrado, sigma mi, que é um tipo de acoplamento, né? Um acoplamento chamado acoplamento de Pauli. FI e aqui um G, nós temos acoplamento de G, certo? Então nós temos dois tipos de vértice. Esse vértice aqui, para vocês observarem, ó, é um vértice que carrega a potência de momento, porque ele tem dmi ali. Então, quando a gente tirar a regra de Feynman dele, vai aparecer a derivada, quando fizer a transformada de Fourier do campo amigo para o vértice, vai aparecer a derivada da onda plana que vai botar um fator de momento no vértice. Tá? Então, quando a gente fizer a contagem de potência aqui, a gente vai produzir cada vértice, cada linha interna bosônica, como a gente viu no ano passado, V4K sobre 1 sobre K2. Então, dá 2 vezes o número de linhas internas de A. Se é integral em V4K, 1 sobre K slash. Então, é 3. Então, 3 vezes momento das linhas internas do campo psi. Depois, menos 4 vezes K2, né? E aqui mais uma potência de momento, vamos chamar assim, do vértice não mínimo. Do vértice não mínimo. Vamos botar vértice F. Do vértice, eu falo esse acoplamento de Pauli. Desculpa, vou chamar Pauli, é mais fácil. Vou chamar de acoplamento de Pauli, esse vértice de Pauli. Aí é a mesma historinha, né? Então isso aqui tem o vértice, tá? Esse aqui é o vértice, vamos chamar o vértice da QED normal, o vértice. Esqueci de colocar, né? Vou colocar. Então vamos chamar esse V aqui é o número de vértices mínimo, né? Chamar mínimo vértice de Maxwell, vamos botar assim, né? Então, vértice de gauge, vértice de gauge, e mais o número de vértices de Pauli. Então, acho que é isso que está fazendo cálculo aqui. A gente vai repetir tudo igual, que a gente vai ver que no final do dia, esse vértice de Pauli, as relações topológicas, tudo feito aqui, vai indicar que esse vai aparecer um delta que é proporcional a e aqui mais vértice de Pauli. Então, esse acoplamento não renormalizável aumenta, fazendo cálculo da relação topológica, depois só por algebrazinha, o vértice de Pauli, o vértice não mínimo, ele vai contribuir com uma potência positiva para a contagem de potência. Então, mostrando que esse vértice aqui, o responsável, na verdade a gente já sabe o que isso aqui vai dar, né? Tem que dar aqui ED normal, 4, menos EA, menos 3 meios de FC. Então, se não tivesse esse vértice, isso aqui é a contagem certa da QED espinorial. Então, é renormalizável. Esse vértice aqui, ele vai aparecer com uma potência positiva. É justamente ele, o vértice não mínimo, que vai fazer vai estragar a normalizabilidade do modelo. Certo? Então, na aula que vem, depois eu vou ter que acabar daqui a pouco, né? Na aula que vem, vamos simplificar um pouquinho mais isso ainda, que eu ainda não mostrei para vocês, não é uma coincidência, né? Mas a gente vai ver na próxima aula que tem uma maneira até mais rapidinha da gente olhar, que é ver a relação entre essa contagem de potência, fazer essa contagem de potência, e a dimensão da constante de acoplamento que tem na teoria. Vamos ver que existe uma relação, quer dizer, a dimensão das constantes de acoplamento, né? Vão dar um critério, vamos dizer assim, é necessário, né?
mas não é suficiente. Depois, a contagem de potência é uma coisa mais delicada, é mais detalhada, porque a contagem de potência, ela me diz quais são exatamente as funções de Green que vão divergir e com que grau de divergência. Mas o critério, assim, meio VAPT-VUPT, né, é o critério da dimensão das constantes de acoplamento. A gente vai entender melhor que se a constante de acoplamento tiver adimensionalidade, for adimensional nas potências do momento, isso bate com a renormalizabilidade. Se as constantes de acoplamento tiverem dimensão de massa positiva, é super renormalizável. E se tiver dimensão de massa negativa, é não renormalizável. Não. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre isso, mas isso aqui é um critério muito superficial, muito superficial mesmo, um critério muito não insuficiente, né, para discutir. É claro que a gente vai querer sempre fazer a contagem de potência, mas pelo menos já te diz uma coisa: quando você olha para a constante de acoplamento e vê a dimensão, você já sabe o que está te esperando. Né? Se der renormalizável, vale a pena fazer o power counting para individualizar cada função de Green e cada divergência. Né? Então, isso aí é uma coisa mais simples, eu deixo na próxima aula. E só queria concluir uma coisa aqui com vocês, então, a respeito disso aí. Isso aqui, que é um tipo de contagem de potência que é um pouquinho menos trivial, mas que eu vou deixar para vocês primeiro quebrarem a cabeça como exercício, e na próxima aula a gente retoma, começa por aí. Eu vou dar um tipo isso aqui. Pegar uma teoria para começar, uma teoria com campos escalares. Eu pego uma teoria com só com dois campos escalares. Um campo escalar A e um campo escalar B. Então, só para a gente fazer um exercício de contagem de potência, quando a gente encontra propagadores mistos. Agora, quando a gente encontra propagadores mistos, a gente vai ter um probleminha a mais na relação topológica. Por exemplo, eu tenho dois campos escalares, vou propor essa densidade para eles. Meio. Não tem tanta massa. Oi? Antifuncionista também do mim. Ah, depois você me dá agora, a gente já bota aqui. Vou botar em termos de massa, não vai fazer nem diferença. Aí vou botar o seguinte acoplamento, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós temos esse campo aqui, e nós temos esse termo misto aqui. Claro, já são calibrados nisso aí. No semestre passado a gente viu que as funções de Green eram o quê? Propagador do tipo A com A, vou gerar uma função de Green que é A com A, vamos gerar uma função de Green que é B com B, propagador, mas vamos gerar também um propagador que é A com B.
Então, nós vamos poder ter um gráfico agora que tem uma linha interna que mistura A com B. Por exemplo, posso desenhar um gráfico agora que seja, vamos pensar, esse vértice aqui, A2, B, eu posso pegar um vértice assim, A. Aí, vamos ver, fazer assim, B. Aí aqui, essa linha aqui, pegar A. Então, olha só, nós temos um propagador aqui que mistura, né? Quer dizer, nós temos dois tipos de propagador. Nós temos um propagador de A com A, estou chamando dessa forma. Temos um propagador de B com B, chamado de linha pontilhada, ou para a linha do campo B, e depois nós vamos ter, nós temos um propagador misto, que mistura A com B. Então eu vou poder desenhar esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é típico de um propagador misto, né? Vamos botar assim mais pontilhadinho, né? Então isso aqui e esse aqui, ó. Claro, esse vértice aqui, para eu desenhar esse gráfico, eu peguei o vértice A2, B2, peguei esse vértice Eu aqui. preciso dessa coisa do propagador misto, porque eu acho que ele tem uma fisicidade da conexão. Deixa eu saudar, eu vou te. Então, gerar um power count, gerar a contagem de potência para esse modelo. Lembrando que agora nós temos uma outra categoria de propagadores. Então, né, vocês têm que ter cuidado na hora de fazer. Eu não tenho linhas internas só de A, eu tenho linhas internas de A com A, eu tenho linhas internas de B com B, e tenho linhas internas de A com B. Tem duas categorias, tem três categorias agora de linhas internas, de propagadores, certo? Então, é que V, bom, vocês tiram os propagadores dali, é só inverter aquela matriz aí, todo mundo está meio cansado de saber, né? Isso aqui não é nada lambertiano, menos que C da lambertiano, menos que C da lambertiano, da lambertiano, é só inverter isso aqui, inverter essa matriz aqui, é fácil, tira os propagadores A, B e BB, né? E aí, certo. Então, gerar uma contagem de potência, para esse tipo agora é uma novidade, né? Porque é um modelo menos canônico. Mas isso aí não é um modelo sem, assim, aparece em teorias supersimétricas, isso é muito comum. Sobretudo quando a gente pega a primeira teoria supersimétrica mais simples de todas, que é o modelo de Verzumino, lá no modelo de Verzumino já aparece essa confusão. Eu tenho duas categorias de campos escalares, um escalar, dois escalares, dois pseudo-escalares, que se misturam dessa forma, e aí tem os férmions que têm acoplamentos de Yukawa e os escalares auto-interais. Esse modelo aí é um protótipo para um modelo chamado de Verzumino, né? Oi? É um caso de Verzumino, que apresenta isso aí. Mas, na verdade, isso aqui já vamos falar agora. Teoria do extensionismo tem isso aí. Oi? Tem essa estrutura, né? Então, para vocês pegarem uma teoria, uma descrição, suponhamos que a gente tem um campo A e um campo F, dois campos escalares. Vou colocar aqui. Dois escalares. Depois eu tenho dois pseudo-escalares. E tenho um férmion. Na verdade, aqui um férmion de Majorana. Então a gente pode propor essa densidade lagrangiana.
Enquanto não acharem as partículas supersimétricas, não precisa saber bem o exercício. Ah, isso é verdade. Mas é bom se preparar, né? A velha cacete. Daqui a 2 anos ele pode ser útil. Vocês de supersimetria deviam se lembrar desse banco Emerald Lynch, né? Ele ficava aconselhando todo mundo o que fazer. Também ficou aconselhando a supersimetria, cara. Quem está trabalhando em supersimetria aqui? Ninguém, né? Só você um pouquinho, né? Não dou conselho ruim para ninguém, cara. Esse banco, ele aconselhando todo mundo. Quebrou, né? Você acha que a banca vai quebrar com o aerocateiro? Eles não tá aí, o pessoal sabe. Ah, faça um gigas, não sei o que lá. O sistema que eu estou sacando, esse banco, ele estava mesmo quebrando com a classificação 3A. Não sei não, cara. A classificação 3A tem tipo de investimento, que é sobre simetria, tem 3A para sobre simetria. E ele estava dando, já estava no segundo dia de quebra. Sei mais, mantendo a aparência, né? Acho que supersimetria não, sinceramente, acho que não chegou a esse ponto assim, não, né? Eu acho que acho que o índice de investimento supersimetria, o LHC apareceu nem tanto por causa da supersimetria. Eu acho que mesmo caso não tivesse supersimetria, os testes de precisão do modelo de teoria eletrofrática, né? Eu acho que, claro, a supersimetria foi crescendo em função disso, mas eu acho que eu estou fazendo um paralelo com a crise americana, né? Não acho que a supersimetria não seja assim, não é comparável ao mercado imobiliário americano, não. Acho que a matéria condensada é mais comparável ao mercado imobiliário americano do que a supersimetria. No sentido de você gerar uma expectativa aí, que é muito mais, né? Você atrai muito mais gente com coisas que são diretamente mensuradas, né? Ver, por exemplo, E o superprodutividade, você lembra? Pois é, veio em 89. 89 é aquela conferência, né? 88, 89. A conferência, era em Nova York. Isso, teve o prêmio Nobel, Mas em o prêmio, 85, né? 85 foi o prêmio Nobel. Depois veio, aí esperava-se muito mais liquidez, né? Depois de alguns poucos anos. Em 89 teve uma conferência e parou assim, né? Era a superprodutividade que ia ser cobrada, né? Então, pessoal, esse modelo aí é o chamado modelo de investimento, que é o modelo supersimétrico mais simples para descrever a matéria supersimétrica, né? Então, é um modelo em que nós temos dois campos escalares, né? Dois pseudo-escalares, uma maioria. Na verdade, como vocês já estão mais ou menos acostumados com o semestre passado, vocês estão lembrados que esse campo aqui não tem dinâmica, vocês já aprenderam o mecanismo de substituir esses campos. Na verdade, o que a gente tem aí são dois escalares físicos, um escalar físico, um pseudo-escalar físico e um férmio físico. Então, nós temos uma teoria de matéria em que nós temos os acoplamentos renormalizáveis típicos da matéria. Campos, acoplamentos de Yukawa, psico-escalar, esse cara aqui com pseudo-escalar, e autoacoplamentos da matéria escalar, A2F, ABC. É claro que, então, eu queria que vocês fizessem o power count dessa forma. Então, vocês têm vários tipos de vértices e tem vários tipos de propagadores. A gente tem propagador aqui de A com A, propagador de A com F, propagador de F com F. Depois, no setor pseudo-escalar, nós temos propagador de D com B, propagador de D com G e propagador de G com G. Então, nós temos 6 classes de propagadores, 6 categorias de propagadores e mais os vértices, né? Claro, temos os propagadores fermiônicos também. E é isso aqui que vai
o exercício anterior vai inspirar vocês a resolver esse exercício, porque agora a gente vai ter linhas internas de A com A, linhas internas de A com F, linhas internas de F com F. Então, quando eu pegar uma linha interna de A com A, né, essa linha interna aqui, ela se acopla com dois vértices. Claro, cada linha interna se acopla com dois vértices. Só que essa linha interna aqui de A com F, ela se acopla com dois vértices também, né? São dois vértices, um vértice com A e um vértice com F. Então, vocês têm que ter cuidado na hora de colocar, fazer, sobretudo, a relação topológica. E também na hora de fazer a relação. Vocês vão ver que esses propagadores aqui têm características muito diferentes do normal. Isso aqui é 1 sobre K2, isso aqui é 1 sobre K3 e esse aqui é constante. Então, vocês devem fazer o power count e encontrar que no final de tudo a divergência em potência de momento vai depender do número de vértices. Então, vocês vão encontrar que essa contagem de potência aqui assinala uma teoria renormalizada. Assinala a renormalizabilidade. Então, significa que, no final de tudo, né, tem que ter um cancelamento mágico aí de todos os vértices. Tá? Então, vocês devem fazer esse exercício aí. É só um pouquinho de cuidado, só pensar um pouquinho. Tá? Os ingredientes são os que a gente aprendeu hoje. Então tá, pessoal, a gente despede aqui por hoje. Só uma pergunta. Fala aí. Basicamente, não tem campo elétrico no campo, só tem um campo elétrico AF, tipo assim. Como é que é? Não estou entendendo. Campo elétrico, assim que você tem um propagador misto, Sei. você poderia ter um campo elétrico, vamos dizer, misto. Sei. Você conhece alguma teoria que tem isso? Campo elétrico misto assim? O campo elétrico é uma feminina, né? Então, rodear não tem quanto. Eu acho que. Não, eu conheço algumas. Acho que você pode gerar. Acho que você pode. Os próprios modelos que vocês Então, o modelo a gente não encontra isso. Não. Pergunta. Não, pode sim. Pode. A questão é, agora saber, são field strengths, né? E aí saber depois o que são essas configurações de campo, né? Classicamente, né? Por exemplo, que tipo de força que elas exercem, né? Sobre partículas carregadas. Né? Poder pode. A pergunta que tem muita. A gente está muito pouco acostumado com o conceito de conectividade, né? Então, mais interessado no conceito de geração. Tudo que é Tá bom, eu explicar aqui. chama conectividade.